Rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia. Eu só liguei a câmera aqui, vou começar a conversar sobre algumas coisas que eu estava pensando, que eu estava estudando também. Mas para eu falar um pouco sobre aceitação para você, eu quero dar alguns contextos. Eu tô falando sobre situações difíceis da vida. Às vezes um ambiente difícil que você vive, às vezes uma relação difícil que você tem, seja com seus pais, seja com seus filhos, seja com namorado, namorada, esposa, enfim, amigos. A gente também tá falando da maneira como que você se vê, então dificuldades que você passa em relação ao trabalho, em relação a valor de si mesmo, qual que é o valor que você tem sobre si mesmo, que você consegue fazer as coisas, que você não consegue. Então eu tô falando de situações na vida que elas são difíceis, elas trazem dúvidas pra gente. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente precisa mudar essas coisas, muitas coisas na verdade, e a gente também tem constante mudança, esse é um ponto importante. A gente está em constante mudança e não adianta a gente lutar contra isso. Só que algumas coisas a gente precisa de um direcionamento melhor para que a gente consiga mudar. Só que existem fatores que só a mudança ela não é o suficiente. E a mudança ela não vai conseguir acontecer de maneira direta. Para que a gente consiga promover isso, a gente precisa antes da aceitação. Existe uma pergunta que a gente às vezes evita se fazer, mas que ela é importante, que é como que a gente consegue lidar com a dor da morte, com a dor da separação, da solidão, da distância, das doenças, como que a gente consegue lidar com essa dor do que está fora do nosso controle. E sinceramente, existem muitas dores da vida que elas partem de dificuldades que elas são completamente reais. E às vezes a gente vai percebendo que existem mais problemas no ambiente que a gente está do que necessariamente na forma com que a gente lida com ele. Também existem muitas outras situações que por conta deste ambiente, a gente não tem nem condição e nem capacidade naquele momento de lidar com essas dificuldades. Que a gente também foi colocado em um lugar que foi muito limitado. Em muitas circunstâncias isso acontece. Muitas vezes, quando a gente vai pensar nessas coisas, a mudança ela faz muito sentido. Eu preciso mudar alguma coisa aqui, eu preciso sair desse ambiente, eu preciso cessar isso, eu preciso evitar essa situação para que eu consiga lidar com todas essas coisas. Só que muitas situações são tão difíceis que para que ela consiga acontecer de verdade, é preciso que você aceite. Que você aceite antes para que exista uma possibilidade de melhora. Parça, eu vou te dar um exemplo. Imagina uma mãe solo, ela tem 2 filhos, ela trabalha o dia inteiro, ela tem que pegar conduções também o dia inteiro, então é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ela tem pouco dinheiro porque ela tem que bancar esse tanto de coisa. Ela não tem nenhuma previsão de futuro, ou nada que ela consiga se segurar assim, que traga uma tranquilidade para ela, ou algum respiro para ela. Então ela tá numa situação completamente difícil. E essa mulher, ela tem as cobranças dela. Ela acha que ela tem que dar conta de tudo. Ela acha que ela tem que ser uma mãe mais presente. Ela acha que ela tem que fazer muita coisa a mais do que ela tá conseguindo fazer hoje em dia. Aceitação não é desistir. Não é desistir dessa busca, dessa luta. Aceitação é entender que tem muitas coisas que estão para além do nosso controle. Há partes da nossa realidade que a nossa luta ela não consegue alcançar, infelizmente. Porque tentar lutar contra algo para que aquilo seja mudado, às vezes pode aumentar o seu sofrimento e distanciar você de uma possibilidade de melhora. Existem alguns limites impostos pela realidade que a gente vive. Limites emocionais, limites físicos, limites em relação a recursos, não só financeiros, mas em todas as coisas que você precisa utilizar ali para que você consiga viver bem. Às vezes a gente tem alguns pensamentos de que ter mais disciplina, ter mais organização, ter mais foco, ser mais forte, vai conseguir resolver alguns problemas. Aceitação está relacionada a entender que esses limites que são colocados na gente não são defeitos pessoais. Isso auxilia a gente a entrar em contato de uma maneira mais leve e verdadeira com nós mesmos. Essa aceitação vai fazer com que você saia dessa posição de autocrítica e consiga entrar mais numa realidade que você se conecte com sua humanidade, mas também com seus valores, que é importante para você, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com aquilo que você acredita de verdade. É entender que a gente não vai dar conta de todas as coisas, de que a gente não vai conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo e atender diversas demandas ao mesmo tempo, de diversas situações, diversas pessoas. Porque às vezes essa dificuldade que a gente passa começa a se tornar um peso tão grande que a gente se culpa por ela existir, por estar presente na nossa vida.
a gente acha que foi completamente, às vezes, culpa nossa. Mas é importante se libertar um pouco desse sofrimento e desse peso para que exista uma possibilidade de melhora. E a gente também tá falando disso em situações que são completamente difíceis, como esse exemplo que eu tô te falando. E outros exemplos também de pessoas, por exemplo, que vivem em situações de abuso e vivem com seus abusadores, ou pessoas que às vezes são completamente e constantemente diminuídas. Então a gente tá falando aqui de situações que elas são completamente difíceis também. Porque às vezes a gente também vai para uma outra perspectiva, que é, se eu aceitar, então eu vou estar sendo passivo em relação à vida, as coisas vão acontecendo e eu não vou fazer nada. E não, a gente não consegue melhorar psicologicamente se a gente não fizer nada. E aqui a busca é justamente por saúde mental. Só que muitas vezes a gente tá sofrendo constantemente porque a gente quer que a vida seja diferente do que ela realmente é. Existem circunstâncias que elas são injustas, que elas são dolorosas, que elas são cruéis com a gente. Só que a aceitação ela é fundamental pra gente conseguir resolver isso a médio e longo prazo. Mas afinal, o que é aceitação? Aceitação basicamente é quando você adota uma postura intencionalmente aberta, flexível e não crítica nos primeiros momentos que as coisas acontecem na sua vida. Isso não é passividade e conformismo. Você não vai deixar de fazer alguma coisa ou se conformar com o que aconteceu na sua vida. E a gente também não tá falando de aceitar, então eu tenho que ficar num lugar que eu não gostaria de ficar. Eu tenho que fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer, eu tenho que gostar de algo que eu não gostaria de gostar, eu tenho que concordar com alguma coisa que eu não concordo. A gente não tá falando de aceitação significa você aceitar as experiências como elas são, como elas estão acontecendo por opção, e entender que você está presente naquele momento. Porque no momento que você aceita isso, você tem uma maior possibilidade, uma melhor possibilidade de pensar no que você consegue fazer e quais atitudes você consegue tomar. Porque assim você vai aceitar estar presente na situação. Isso vai afastar também pensamentos muito relacionados ao passado, sobre o que você poderia ter feito, o que você deveria ter feito em determinada situação, as ruminações que a gente fala, que eu já até expliquei em um outro vídeo aqui no canal. Mas também vai te afastar da perspectiva de futuro, de eu preciso estar pronto para isso, eu preciso estar pronto para quando aquilo acontecer. É importante que a aceitação ela te traga exatamente para o momento presente, para o que você consegue fazer agora e como que você vai se mover para o futuro de acordo com aquilo que você acredita, que são seus valores, que é a pessoa que você é, os aspectos que você acha que são importantes na sua vida e o que você quer construir para essa vida. Imagina, por exemplo, também uma mulher que ela vive uma situação de violência. Quando a gente fala sobre aceitação, a gente não tá falando sobre aceitar o abuso, a violência doméstica. Aceitação, nesse caso, é entender que ela vive uma realidade que é dolorosa, que tem feito mal para ela e que pode se tornar um problema ainda maior. A violência, ela provavelmente continuará e talvez ela piore. E a aceitação vai permitir que ela reconheça o impacto físico e emocional que acontece na vida dela, o que isso tá gerando na vida dela. Todas as inseguranças que isso tá gerando e que estão atrapalhando ela cada vez mais. Estão colocando ela em um processo também de adoecimento. Sofrimento mesmo. Mas às vezes ela pensa que ela deveria mudar alguma coisa, ou que ele vai mudar em algum momento, acredita nas promessas desse cara. E na verdade, aceitar é parar de negar o que está acontecendo e admitir que aquilo é uma coisa insustentável e que precisa de uma melhora, precisa ir para outro lugar. E aí, neste momento, a mudança ela pode ser uma possibilidade. Porque essa aceitação, ela promove justamente essa autoproteção, que é necessária nesse momento. Porque essa mulher, ela realmente está em uma situação de perigo ou de violência, como eu disse. E às vezes o passo dessa aceitação é o que vai permitir que essa mulher, ela denuncie, ela procure ajuda, ela procure algum lugar especializado. A aceitação, ela também não é tolerância. Justamente porque a aceitação, ela traz essa perspectiva de que existe uma coisa que tem que ser observada, que tem que ser sentida. Só que muita da dificuldade de entender a aceitação é porque às vezes ela traz uma perspectiva de que a gente vai parar de lutar por aquilo que é importante pra gente. Que às vezes essa aceitação em um caso de um relacionamento significa o término de um relacionamento ou deixar esse relacionamento e ir pra lá. E não é assim que as coisas funcionam. Porque para além de tudo é importante que a gente entenda que as experiências são coisas individuais. Pessoas sofrem de maneiras diferentes, em situações diferentes e inclusive situações iguais. As pessoas sofrem de maneiras diferentes. Então cada pessoa ela vai ter a sua experiência e ela vai estar inserida em um ambiente específico, com pessoas específicas, com situações específicas. E isso vai gerar resultados também no desenvolvimento dessa pessoa. E a aceitação é parte justamente do que é importante para você, do que você vê sentido, do que você está disposto a lutar. Por isso que é importante a gente ter autoconhecimento, para que a gente se conheça e saiba o que são essas coisas, saiba quais são os nossos valores, saibam essas coisas que são importantes pra gente. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre valores, só que ele tá um pouquinho antigo, e eu vou fazer um vídeo novo sobre isso. Então, já se inscreve aqui no canal para você receber esse vídeo mais pra frente, ou se você quiser também ir lá dar uma olhada no outro vídeo, com certeza você vai aprender algumas coisas.
E justamente ao se conectar com quem nós somos de verdade, sermos íntegros com aquilo que a gente acredita, a gente vai para esse direcionamento de decidir o que é importante pra gente ou não. Então, às vezes existe uma situação difícil, você não tem controle sobre ela, mas você consegue lutar pelo que você acredita, mano. Só que assim, rapaziada, aceitação é uma coisa que passa por diferentes coisas, por diferentes aspectos, e eu vou explicar eles mais pra frente. Eu não consigo explicar tudo só nesse vídeo aqui. Acho que já tem informações o suficiente aqui pra colocar a sua cabeça pra pensar. Então se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer mais vídeos de outras coisas que estão relacionadas a essa aceitação. E também sobre outras coisas que estão relacionadas à saúde mental, à psicologia, coisas que podem melhorar a sua vida cotidiana. Eu tenho uma série de vídeos sobre melhora, né, de saúde mental, chama Saúde Mental 0800, que é justamente promoção de saúde mental de graça para quem quiser, para quem precisar. Então é só entrar aqui no canal, você vai ver essa série lá. E se você quiser um conteúdo um pouco mais profundo, um conteúdo escrito, eu tenho algumas newsletters sobre saúde mental, eu tenho algumas edições, essa é a 4ª edição já, então eu vou postar aqui embaixo vai ter o link sobre essas coisas, se você quiser ler mais sobre isso, se aprofundar nesses temas para que você consiga ter essa melhora, vai lá que tá tudo explicadinho lá para vocês. E tem um ponto que é importante eu falar também, é que essas coisas que envolvem assuntos muito difíceis, é difícil mesmo realmente da gente lidar com essas coisas. E às vezes vai ser muito complicado de você ter esse direcionamento por si só. Muitas vezes aconteceram coisas na sua vida que você não vai realmente conseguir lidar com essas coisas porque você não aprendeu, porque você não teve acesso a informações que eram importantes para você ter esse aprendizado. Aqui eu tô tentando trazer essas coisas, mas às vezes é difícil de você conseguir integrar isso na sua vida. E talvez a saída para isso seja justamente a psicoterapia. Então realmente, apesar de eu explicar várias coisas aqui para você, é diferente de eu estar lá ao seu lado, entendendo essas coisas e eu procurando essas perspectivas na sua vida. Se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre esse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, então se você quiser entrar em contato comigo também. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.